Queria te convidá-los a ficar de pé nesse momento. Queria que você acalmasse o seu coração agora. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Tentasse de alguma forma permitir que a ansiedade do teu coração, que a euforia da chegada te impedisse agora de adorar ao Senhor de todo o teu coração. A presença do Senhor é real nesse lugar, querida. A gente está presente aqui. Fique à vontade. Se sinta à vontade nesse lugar. Se sinta à vontade para adorá-lo, para engrandecê-lo, para pedir perdão, para se quebrantar, para se derramar. Se sinta à vontade. Queria que você cantasse comigo agora nesse momento. Provavelmente você vai lembrar dessa canção, mas caso você não lembre, a letra vai passar ali. Cante assim, ó. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Diga em adoração. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. Fonte inesgotável, traz vida ao coração. Essa fonte inesgotável está aqui nesse lugar, nessa noite. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno este louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Diga como o rei Davi. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno este louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Digno este louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Seja adorado nessa noite, Senhor. Seja engrandecido, Pai. Que as palavras, Senhor Deus, não puderem dizer, Pai, que o Senhor enxergue o nosso coração, Pai. Sabemos que Tu sondas e nos conhece, Pai. Que os nossos corações agora falem a Ti, ainda que a nossa boca não profira palavras, Pai, mas que o Teu nome seja adorado, Senhor, nessa noite.
Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que é poder te servir. O privilégio que é, Senhor Deus, poder te adorar, Senhor. O privilégio que é poder, Senhor Deus, cantar louvores a Ti, Pai. Te somos gratos, Senhor. Muito obrigado por essa noite. É um privilégio te servir, é um privilégio te adorar, é um privilégio ser moldado pelo Teu Santo Espírito, Pai. Muito obrigado porque apesar de toda a Tua glória, de toda a Tua grandeza, a Tua majestade, o Senhor ainda te importas conosco, tão pequenos, mas filhos tão amados por Ti, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Reconhecemos a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua soberania. Seja adorado nessa noite, Pai. Amém, queridos. Vamos louvar com alegria, com palmas ao Senhor? Feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é Rei. Já o mar e a tua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem, de júbilo todos os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Uou! Louve com palmas, querido. Ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Cantai ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Cantai ao Senhor, cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Nos rendemos a Ti nessa noite, Pai. Obrigado.
obrigado por esse ambiente. Obrigado, Senhor Deus, por podermos aqui, Senhor Deus, ter liberdade para adorar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos renove nessa noite, Pai. Renova os nossos corações, Pai. Renova a nossa força, Pai. Restaura esperanças aqui nessa noite, Pai. Restaura corações, Senhor. Aquele que porventura veio aqui, Senhor Deus, com o coração angustiado, com o coração apertado, Pai, até mesmo em dúvida sobre estar aqui ou não, Pai, que ele possa encontrar a paz do Teu Santo Espírito agora, nesse momento. Estamos aqui para ser preenchidos, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito. Queremos nos render a Ti nesse momento, Pai. Louvado, engrandecido e exaltado seja o Teu santo nome, o único digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Te entrego, ó Deus.
Mediante o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Presbítero Samuel, nesse momento. Opa, diaconisa Simone, perdão, desculpem. Som. Graça e paz, amados. Nós louvamos ao Senhor por essa presença poderosa aqui neste lugar. E todos esses louvores que nós cantamos falam sobre entrega. E eu quero te dizer nesta noite que o Senhor quer muito da sua vida. E o que você pode entregar mais de precioso ao Senhor são os seus pensamentos, são os seus quereres. E colocar diante do Senhor tudo. E entregar tudo nas mãos do Senhor, sabendo que Ele está cuidando da sua vida. E isso não é uma frase de efeito, ela é real. E o Senhor hoje nos dá a oportunidade, amados, porque eu entendo como privilégio de participarmos da igreja local, na igreja local, investindo com os dízimos, mas investindo também com missões. Porque muitas vezes nós pensamos, como eu farei missões? Como eu posso fazer? E nós fazemos também, amados, quando nós investimos naqueles que estão na linha de frente. E nós somos investidores lá na África. Olha que bênção, amados. Nós somos investidores, pode sentar um pouquinho. Nós somos investidores também na Ásia. O Senhor tem nos levado a continentes para sermos participantes e co-participantes desta grande obra. Então eu te convido nessa noite, você que nos visita, pode ficar muito à vontade, porque esse é um privilégio, mas também é uma responsabilidade dos membros da igreja local. Mas a minha oração é que, assim como eu, você se sinta muito privilegiado de fazer parte desta grande obra, de estar abençoando os nossos irmãos que estão aqui no nosso país, mas também que estão em outros continentes, falando sobre esta palavra poderosa que nós acabamos de cantar aqui. E que haja verdadeiramente uma entrega. Amém, amados? Então, se você vai cooperar, né? Ofertar, eu gostaria de que você lembrasse que você deve acrescentar ao final 01, porque aí você estará dedicando a sua oferta a missões. Amém, amados? E as crianças têm lá o envelope delas colorido, para que elas aprendam já a amar a missões, a investir, né, nos nossos missionários que estão falando desse maravilhoso amor. Amém, queridos? Deus nos abençoe mais e mais. Amém. Bem, querido, enquanto cantamos, você tá, fique à vontade para trazer seus dízimos e ofertas. Bem, em seguida, adoraremos juntos. Teus pés.
pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os anjos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele clamam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Diga dia e noite, querido. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Erga as tuas mãos e diga santo. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Digno de louvor, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo.
digno de louvor. Pode abraçar alguém aí próximo a você. Saia do seu lugar, abrace alguém, cumprimente alguém. Enquanto você fala com alguém, enquanto você cumprimenta, eu quero chamar as crianças para que estejam aqui. Vamos orar pelas crianças. Cadê as crianças? Cadê as crianças? Vem cá, sobe aqui. Vamos orar pelas crianças, gente. E a gente tem uma novidade boa, né? Porque hoje as crianças estão recebendo, né, e os pais, o kit do Pense Laranja. Nós agora, com as crianças da igreja, vamos trabalhar a partir do Pense Laranja, que é um movimento que tem sido utilizado em muitas igrejas sérias, geralmente igrejas históricas. Nós acho que somos a primeira igreja em Niterói a usar, mas em Goiânia, em Brasília, em vários lugares do país, e a gente está assumindo então o Pense Laranja. Vai também para casa, para os pais trabalharem com os filhos, né? Então é uma parceria que se estabelece na igreja. Nós fazemos a nossa parte como igreja e os pais fazem a sua parte como pais, como discipuladores, né? E há uma responsabilidade que se reacende então para com os pais, ensinando seus filhos no caminho do Senhor. Amém? Então vamos orar pelas crianças. Senhor, nós te louvamos por cada uma dessas crianças, por cada uma dessas famílias aqui representadas por elas, e pedimos sobre cada uma delas a tua boa mão, sobre a vida dos pais, sabedoria, direção, para que possam discipulá-los, para que possam ensiná-los a amar o Senhor, a amar a tua palavra, Pai, num tempo de tanta dificuldade. Pedimos que hoje o Senhor também use as tuas filhas que estarão ali responsáveis pelas crianças, para falar ao coração delas de uma forma que elas entendam e fique gravada no coração de cada uma delas a tua palavra, como semente pronta a germinar, conforme a tua boa vontade sobre a vida delas. Pedimos a tua bênção sobre cada uma dessas crianças, por menores que elas sejam, mas que de alguma forma o teu evangelho as alcance hoje e produza uma marca, Pai. Possa ser plantada a semente, para que o Senhor a faça germinar no tempo devido. Abençoa essas crianças, assim pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe, gente. Pode sentar. Eu quero convidar a Cíntia, rapidamente, com toda a sua agilidade, tem um aviso para trazer aqui para os irmãos. Olha a agilidade da Cíntia. Gente, boa noite. Muito brevemente, eu queria fazer um anúncio para vocês. Bernardo, nós estamos às portas do Retiro de Carnaval dos Jovens. Faltam 2 semanas só, né? E a gente queria
primeiro agradecer a todo mundo que doou. A gente recebeu muitas doações em dinheiro de várias pessoas. Eu queria pedir que os jovens dessem uma salva de palmas para todo mundo que foi a igreja. Para todo mundo que se comprometeu com a gente, apadrinhando algum jovem. E a gente veio aqui hoje de novo pedir mais uma vez. A gente colocou uma caixinha lá embaixo, porque a gente está tentando arrecadar os itens que a gente vai usar durante o retiro. Então, tem itens de limpeza e também tem itens de consumo. E aí, se vocês puderem trazer qualquer coisa, talvez não tenha dado para apadrinhar, mas tem itens lá, tipo, tem caixa de creme de leite, R$3, R$4. E aí, se cada um de vocês for trazendo algum item da lista, a gente consegue economizar muito da nossa lista de mercado. Então, o que vocês puderem ajudar a gente nessas próximas semanas, o que tiver sobrando na casa de vocês, ou que vocês puderem acrescentar na lista de vocês, a gente recebe com toda a gratidão. E a gente queria reforçar também, mais uma vez, o pedido mais importante, que é que vocês orem por nós. É muito difícil ser um jovem, acho que todas as faixas etárias, né? Mas é muito difícil ser um jovem cristão hoje. Não quero, sei lá, ser sensacionalista, mas eu acho que antigamente a gente acabava recebendo a influência de quem estava do nosso lado. Não sei, doideira. A gente acabava recebendo a influência de quem estava perto da gente, né? Os jovens de hoje, eles recebem a influência do mundo inteiro. Então, de correntes filosóficas absurdas, de ímpios, enfim, do mundo inteiro. E é muito difícil você ter um arcabouço teológico para poder responder a isso. E responder a isso de forma humilde ainda, né? De forma amorosa. Então, eu queria pedir, reforçar, que vocês orem por cada um de nós. O retiro não é um divisor de águas, é um momento simplesmente para a gente diminuir o volume dos ruídos do cotidiano, para que a gente possa estudar mais a palavra e ouvir mais a palavra estando ali em comunhão. Então é isso, gente. Obrigada. Eu só não entendi por que ela olhou para mim quando falou do antigamente. Vamos fazer o seguinte, vamos orar agora. Eu queria pedir para que algum oficial ficasse de pé e viesse aqui, por favor, para fazer essa oração. Eu vou pedir para que os jovens que participarão do retiro, que estão aqui, que fiquem de pé e que possam receber essa oração nessa noite, né, já para que Deus possa abençoá-los, para que Deus possa usá-los, para que Deus possa despertá-los, né, e para que Deus possa, através de você, cumprir a boa vontade dEle. Né? Pai, em nome de Jesus, eu quero, nesta noite, colocar, ó Deus, a vida desses jovens diante do seu altar. Porque eles escolheram, Deus, a melhor parte. Eles escolheram, Deus, estar na tua casa, te adorando, te exaltando e te bendizendo. A tua palavra diz que, jovens, sois fortes, tende vencido o maligno. Então, Deus, nós queremos revestir eles da tua autoridade, que eles possam entender que eles foram chamados para ser salvos e para salvar. E que onde quer que eles estejam, Deus, eles possam exalar o bom perfume de Cristo. Que as pessoas possam ver Jesus através da vida deles. E queremos te pedir, Deus, que o Senhor esteja abençoando esse retiro, suprindo todas as necessidades, tanto materiais como também espirituais. Ó Deus, vá à frente daquele local, santifica aquele local. Tua palavra diz que onde pisamos a planta, nosso pé, nós assim, ó Deus, santificamos aquele local. Que aquele local seja um referencial de adoração e exaltação ao teu nome. Repreende toda e qualquer ação do inimigo sobre a vida dos nossos jovens. E que eles sejam mais do que vitoriosos. E que eles venham, ó Deus, com experiências profundas, ó Deus, nesse retiro, do que o Senhor vai fazer na vida deles e que o Senhor vai transformá-los e abençoá-los. Seja, Deus, com o JP, com a Cíntia, com o Caio, ó Deus, com todos aqueles que estão à liderança dos jovens. Ajude eles, ó Deus, fortalecendo e dando sabedoria. Assim nós pedimos a tua bênção na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu, pela manhã, aproveitando a palavra da Cíntia e falando sobre essa dificuldade, que nós sabemos a respeito dos tempos, né? Os tempos confusos nos quais temos vivido. Eu falei um dado errado pela manhã, eu quero aproveitar esse ensejo e corrigir, porque eu disse que pela manhã eu disse que 72% dos jovens nos Estados Unidos acabam se afastando. A coisa não é tão ruim. São só 64%.
64% dos jovens se afastam da igreja quando chegam à maturidade. Vocês têm noção do que é isso? Mais de 2/4 da igreja de jovens se afastam. Então, que você possa, durante a semana, estar orando pelos jovens, até o carnaval, estar orando pelo retiro de carnaval, que Deus possa falar com esses jovens, que Deus possa encher a Cíntia, o JP, né, o presbítero Caio, com unção, com autoridade, para que possam conduzir os jovens conforme a boa vontade do Senhor, tá bom? Jéssica também, né, que estará lá ajudando, que Deus possa falar com eles e possa ser uma boa experiência para o louvor da glória do Senhor, né? Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 3. Como falei pela manhã, se os irmãos lembrarem das últimas palavras do ano passado, nós ficamos em Atos, né? E começamos nessa manhã em Atos. E como eu falei, eu acho que a gente vai, durante um bom tempo, conversar a partir de Atos dos Apóstolos, né? Tentando entender aquilo que o texto tem a trazer às nossas vidas, aquilo que o Evangelho de Cristo tem a nos falar. E nessa noite, eu quero conversar com os irmãos a respeito do perigo da admiração sem maravilhamento. O perigo da admiração sem maravilhamento. O que é maravilhamento? Vamos lá, antes da gente começar. O que é maravilhamento? Gente, eu tinha posto aqui, peraí. O que é o maravilhamento? Vamos lá. Maravilhamento é um estado de admiração intensa, encantamento ou deslumbramento diante do extraordinário, diante do belo, diante do surpreendente. Significa uma ação de fascínio, de pasmo, de admiração profunda. Isso envolve um sentimento de reverência, de surpresa e de prazer diante da presença de Deus no nosso caso. Não é à toa a necessidade dessa palavra diante da clara falta de reverência que a gente vê se tornando comum nas nossas igrejas, pelas igrejas, não só na nossa. Quando a gente fala, olha, não se levante, não converse, não tire a atenção da pessoa que está ao teu lado. Hoje a gente vive também na fase de que se a gente chamar a atenção de alguma criança, a gente perde a família. A gente cria um problema sério com os pais. A verdade é essa, porque o problema não está com a criança, o problema está com o pai, na falta de reverência, que é fruto de falta de maravilhamento. Ora, a contrapartida, a oposição a esse maravilhamento é o tédio, a indiferença e a apatia. Então é a partir disso que eu quero conversar com os irmãos. Quero que os irmãos aí, por favor, abram a sua Bíblia em Atos, no capítulo 1. Diz assim o texto: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam.
Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tem, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Senhor, nós rogamos que Tu fales conosco, Pai, através desse texto, que Tu alcances nosso coração e mente, e que Tu possas produzir transformação às nossas vidas. Assim rogamos em nome de Jesus, Pai. Amém. Gente, o texto que a gente leu inicia com um milagre notável, e se a gente lembrar, se vocês lembrarem, foi exatamente o texto, um dos últimos textos pregados no ano passado. Eu não lembro agora se foi no ano passado ou se foi o primeiro texto pregado no dia 4. O texto que eu preguei no dia 4. Acho que foi o texto que eu preguei no dia 4.
Mas esse texto ficou aqui em meu coração. O texto se inicia com um milagre notável, mas termina com uma severa advertência por parte de Pedro. A multidão, como diz lá no verso 10, estava cheia de admiração e assombro, só que a sua admiração e o seu assombro estavam mal direcionadas. Um dos principais perigos que a Igreja de Cristo corre na atualidade é perder de vista a sua função, o seu propósito, tendo a sua admiração e o seu assombro mal direcionados. Afinal de contas, algumas perguntas são importantes para nós. Por exemplo, para que a Igreja de Cristo existe? Qual a função ou o papel da igreja? Por que Deus nos chama, nos congrega, institui ofícios, estabelece oficiais para supervisionar a vida espiritual dos membros da igreja? Para que as pessoas se convertem? Para que nós nos convertemos? Somos salvos? Por que o povo de Deus é instruído? Para que nós, como povo de Deus, somos instruídos e edificados? Eu creio que essas são algumas das perguntas mais importantes que precisam ser respondidas por nós, como Igreja de Cristo, que precisam ser trazidas de volta à tona por nós, Igreja de Cristo. Embora até saibamos um pouco a respeito dessas perguntas, mas é necessário que possamos trazer à tona essas questões, recordando a importância dessas perguntas. Quando nós, igreja, sucumbimos ao perigo de nos desvirtuarmos da principal função da igreja, e a principal função da igreja é a proclamação do Evangelho da Graça. Essa é a principal função da igreja. Nós nos reunimos como igreja para sermos edificados, fortalecidos, sermos discipulados. A pregação, gente, faz parte do discipulado. Jesus discipulava um a um, discipulava em pequeno grupo e discipulava no grande grupo. Então entenda, irmãos, e não perca a perspectiva da pregação como parte do discipulado de Cristo a nós. Quando alguém anuncia o Evangelho, quando alguém lê e explica a Bíblia, ali se estabelece o primeiro discipulado. E quando nós nos desvirtuamos dessa principal função da igreja, que é a proclamação do Evangelho, a gente acaba perdendo a nossa relevância como igreja. A gente deixa de cumprir a missão. A gente deixa de se engajar na missão. E o problema maior é quando alguns até cumprem, essa função, proclamam o Evangelho, investem a sua vida no discipulado de alguém, e outra pessoa, sem vigiar a língua, que Tiago diz que é capaz de colocar e de incendiar uma floresta, fala alguma coisa que funciona como uma verdadeira flecha maligna no coração de alguém e arrefece a fé de determinadas pessoas. Isso é um problema terrível. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos que quando nós perdemos a perspectiva, quando nós desviamos da nossa principal função como igreja, nós nos tornamos irrelevantes.
nós deixamos de cumprir a missão de Deus. O verdadeiro propósito da missão, da Missio Dei, da missão de Deus, a qual nós nos engajamos como família de Deus, e da mensagem da igreja, não é produzir entretenimento espiritual. Não é buscar o fascínio das pessoas pela capacidade humana, pela intelectualidade humana, pela capacidade da oratória humana, mas é o maravilhamento profundo na soberania e na graça de Jesus Cristo. E eu quero tentar desenvolver essa ideia com os irmãos. O problema é a glória mal direcionada. O problema que a gente percebe aqui no texto é a glória mal direcionada. A gente vê lá no verso 12, Pedro dizendo, olha, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós? A multidão cometeu o erro de olhar para os canais, Pedro e João, ao invés de olhar para a fonte, Jesus. E como nós cometemos esses erros hoje, gente? Nos maravilhamos com coisas pequenas sem perceber. Nos maravilhamos às vezes com a criação de Deus e nos esquecemos do Criador daquilo que nos maravilha. Aquele povo estava maravilhado com o fenômeno, com a cura. Só que estavam, paradoxalmente ao que acontecia, cegos para aquele que agia naquele momento, estavam cegos para o significado daquele momento. Eles ficaram maravilhados com o fato daquele homem ser curado, mas cegos para o fato de que quem os curou era o Filho de Deus, Jesus Cristo. Spurgeon frequentemente alertava que o perigo de um milagre é que as pessoas podem, nas palavras de Spurgeon, se banquetear com o pão e se esquecer do doador. Não é o que a gente geralmente faz? Pedro agora precisa, diante do que estava acontecendo, diante do maravilhamento esquisito, equivocado que estava acontecendo, ele precisa quebrar esse maravilhamento daqueles homens, para que eles pudessem se maravilhar com Deus, se maravilhar com Jesus Cristo, que era o autor da cura. E para isso, você vê que ele vem explicando e falando, inclusive, a respeito daquilo que os profetas falaram a respeito de Jesus. Ele vem apresentando desde o Antigo Testamento verdades e apontando para Jesus desde o Antigo Testamento. Todo o texto bíblico, do Antigo ao Novo Testamento, apontam para Jesus. E precisam ser lidos nessa perspectiva. O problema, gente, é o maravilhamento narcisista dos nossos dias. No contexto atual, na vida hoje que temos vivido, a gente percebe que o mundo sofre de um déficit de maravilhamento sagrado. Embora o mundo, a gente percebe que as pessoas têm uma necessidade pelo sagrado, mas tem havido um déficit do maravilhamento sagrado de Jesus. O maravilhamento hoje tem sido levemente desviado
substituindo o temor de Deus pelo fascínio da oratória, pelo fascínio da técnica, pelo fascínio da política, pelo fascínio da psicologia, pelo fascínio de tantas coisas que engordam o eu, sabe, que enchem, que inflam o eu e acabam esgotando a espiritualidade real da pessoa. Assim como a multidão, no texto que a gente leu, olhou para Pedro e João, o eu de hoje tem buscado heróis humanos, tem buscado métodos humanos para resolver problemas que só o Senhor pode resolver. A gente tem se maravilhado com pessoas que muitas vezes falam a partir da Bíblia o que nós gostamos e queremos ouvir, e aquilo nos traz um maravilhamento extraordinário, achando que tais pessoas são alguma coisa especial da parte de Deus, para que a gente possa ser alcançado de alguma forma, e com isso a gente não vai percebendo que vai se desviando do maravilhamento de Jesus Cristo. C.S. Lewis, em O Peso da Glória, sugere que somos criaturas de meio coração. Nos maravilhamos com a lama, com as coisas passageiras, com as coisas fugazes, porque não conseguimos imaginar o que nos é oferecido do mar da alegria da presença de Deus. Temos nos esquecido e perdido a perspectiva de olhar para o mar da alegria da presença de Deus. A gente não se maravilha mais com a presença de Deus. Isso não é mais tão importante para esse tempo. E se nós olharmos, analisarmos a igreja de antigamente com a igreja de hoje, não há como não fazermos isso. Apesar de todos os erros do passado, mas você vê que havia um maravilhamento do domingo. O domingo é sagrado. O domingo é para Deus. O domingo é para eu estar sendo edificado. O domingo é para que eu receba da palavra. Eu não falto ao domingo. O domingo é para eu ser edificado. Eu quero crescer no conhecimento, né? No domingo. Porque a escola dominical no domingo me alimentará, me dará subsídios para que eu possa falar daquilo que tem me maravilhado. A gente não fala mais porque nos falta o maravilhamento. A gente fala de futebol, a gente fala do Flamengo, oh glória, a gente fala do carro, a gente fala de tanta coisa, porque é isso que nos maravilha. Pouco falamos ou contamos um testemunho a respeito de quando nós fomos capazes de olhar para o céu e contemplar Deus na beleza do céu. Outro dia, uma coisa tola, boba, mas que foi interessante. Eu não tenho conseguido dormir, quase me transformando, não vou falar que vou me transformar num vampiro, mas não estou conseguindo dormir. E nessas minhas faltas de sono, do nada eu fui à janela. Né? Quando eu cheguei no exato momento que eu cheguei na janela e olhei o céu, eu vi uma estrela cadente. Não fiz pedido não, gente. Mas há muito
tempo que eu não via uma estrela cadente. Há muito tempo. Há muito tempo. Né? E eu vi uma estrela cadente, eu, puxa, que bonito, né? E comecei ali, aquilo falou meu coração, e eu comecei a orar, e comecei a contemplar o Senhor, e eu comecei a lembrar quanto tempo que eu não olhava para o céu, e não contemplava, e não ficava maravilhado com Deus. Quantas vezes nós entramos no templo e nos reunimos como igreja e ouvimos a respeito do Senhor, ouvimos a palavra, cantamos cânticos extraordinários, maravilhosos que tocam o nosso coração, né? Ouvimos a exposição do texto bíblico, mas não conseguimos nos maravilhar de Deus. Saímos sem transformação, saímos sem mudança, saímos sem perspectiva, saímos sem sermos impulsionados a deixarmos aquilo que nos tem estagnado para fora da nossa vida e seguirmos adiante na caminhada que o Senhor deseja para nós. E Ele deseja que a gente cresça, avance, proclame, testemunhe, e seja cheio do Espírito Santo dele. Ora, não é à toa que a palavra do ano de 2025, eleita pelo dicionário de Cambridge, é a parasocial. Essa falta de maravilhamento de Deus parece que tem nos roubado a humanidade. E parece que quanto mais a ciência, a tecnologia avança, isso também contribui para a nossa desumanização. E, ora, se perdemos a perspectiva do maravilhamento de Deus, no qual fomos criados à imagem e semelhança, logo perdemos a nossa humanidade. E não é à toa que a palavra eleita como do ano de 2025 foi o parasocial. Pesquisas mostram, preste atenção, que agora sim, 72% dos adolescentes conversam com a IA, com a inteligência artificial. 72% dos adolescentes não sabem mais ter um diálogo com o ser humano, mas conversam com a inteligência artificial, inclusive pedindo conselho. Eu queria saber se você, chat, me aconselha a tirar a minha vida. Você viu isso? Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. E a IA disse, não, você realmente é uma possibilidade. E a pessoa acabou tirando a sua vida. Se matou. 72% dos adolescentes conversam com a IA para interação emocional e simulando amizade. O ser humano tem perdido a capacidade de olhar no olho do outro, sabe, e conversar, e interagir, e perdoar, e perseverar na amizade, e continuar, e juntos se maravilharem na presença de Deus. 1 a cada 3 adolescentes usa a IA para simular romance. Namoram com o chat GPT. Eu não sei o nome que dão ao chat, porque alguns chegam a nomear o chat. Então, 1 a cada 3 adolescentes namoram com a inteligência artificial, gente. Isso não é normal. Isso não é normal. E tudo isso tem nos empurrado para um desencantamento com a vida, para um desencantamento sem precedentes na história. A gente está mergulhado na ansiedade e na depressão. Nós usamos remédios de tarja preta
para a gente conseguir dormir. Dados de 2025 indicam que mais de 546 mil pessoas, se afastaram do trabalho por transtornos mentais em 2025. 546 mil pessoas no Brasil. O Brasil é considerado o país com mais prevalência de ansiedade no mundo, com mais de 1/4 da sua população apresentando diagnóstico ou sintoma de ansiedade severa. Cerca de 15% da população brasileira lida com a depressão em diferentes graus. E por isso muitas vezes não conseguem encontrar-se como igreja, porque não conseguem sair de casa, não conseguem sair, do quarto, porque estão depressivas, deprimidas, não conseguem se maravilhar com Deus. Entramos e saímos de um culto, sem muitas vezes termos nos maravilhado com a presença do Altíssimo. Nos esquecemos do Salmo 16, verso 11, quando diz: na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Nós precisamos voltar a nos maravilhar na presença do Senhor. O maravilhamento precisa ser profundo para que a nossa geração seja salva de tudo isso que tem acontecido. E tem nos empurrado para longe da vontade de Deus. A graça se manifesta quando Pedro redireciona o foco, quando Pedro percebe que eles estão se maravilhando do errado, e então redireciona o foco daquele povo no verso 6. Olha, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. O foco é Jesus. Ele nos cura, Ele nos faz andar. Será que você precisa nessa noite ter também essa palavra sobre a sua vida? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Avance. Vá adiante, prossiga, caminhe, não perca a direção daquilo que Deus tem dado para a sua vida, mas resgate o caminho que talvez você tenha perdido em algum momento da sua trajetória. A cura não foi um fim em si mesma, mas um sinal do reino. O homem não apenas andou, mas ele entrou no templo louvando e glorificando a Deus. Lá no verso 8. Ele foi completamente curado. Não só o corpo físico, mas a sua alma foi alcançada. Do que adianta termos o corpo físico alcançado, mas termos perdido a perspectiva da eternidade, do maravilhamento de Jesus Cristo? Do que adianta sairmos daqui, de repente curados no nosso corpo físico, mas sem exaltarmos, glorificarmos, chorarmos, nos emocionarmos na presença de Deus? John Stott destaca que a cura do coxo é uma parábola visual da salvação. O homem era impotente, dependia de esmolas, mas pela fé no nome, foi plenamente restaurado para o culto. Você precisa ser restaurado para o culto. Você precisa ser restaurado para o maravilhamento de Deus. Como experimentamos essa graça hoje? Através do Evangelho, que é o único que alcança a raiz da dificuldade, a raiz das dificuldades humanas. O maravilhamento do Senhor acontece quando percebemos que a maior cura não vem de nós,
da nossa capacidade, não vem de uma ideia ideológica, não vem de uma política que às vezes olhamos de forma redentiva, não vem nem da psicologia. Embora a psicologia seja uma excelente ferramenta para que a gente veja coisas em nós que a gente não consegue ver, mas a cura do ser humano precisa acontecer na esfera do coração rebelde, e isso só a graça em Cristo Jesus é capaz de proporcionar. Tim Keller argumenta que o Evangelho é tão maravilhoso que parece bom demais para ser verdade, mas é a única verdade que explica tudo. A graça de Deus no mundo nos permite olhar para a criação, para a vida, sem o tédio que muitas vezes nos assombra, mas com a surpresa de quem foi resgatado das garras do poder do pecado. Nós não somos mais dominados pelo pecado. Nós não temos mais um coração rebelde que nos direciona. Nós fomos alcançados por uma graça maravilhosa, sem que a gente merecesse. Isso não é por questão que a gente, de alguma coisa que a gente tenha feito. Mas esse maravilhamento nos lembra exatamente isso. Ora, estamos tão maravilhados diante da presença de Deus, tão maravilhados diante, do culto público, tão maravilhados diante do louvor, tão maravilhados diante da palavra, tão maravilhados diante do texto bíblico. A tua presença é maravilhosa, Senhor. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos amparado e ainda tem nos dado o teu Santo Espírito para que a gente possa caminhar em meio a uma geração difícil, em meio a um tempo confuso. Que maravilhoso é olhar para a nossa mesa e perceber que Deus tem sido bondoso, não tem faltado alimento. Pode não ter a picanha, mas não falta comida dentro de casa. E isso é para que a gente se emocione diante da presença de Deus. E quantas vezes Ele permite que a gente passe pelo vale da sombra da morte, por dificuldades, por problemas, tantos. E a gente, quando está maravilhado da presença de Deus, percebe que ali no vale, Deus está tratando com a gente. Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou, mas Ele está sustentando as nossas vidas no vale. Talvez você esteja no vale, e você precise ouvir o Senhor, ou alguém, a palavra que Pedro disse, olha, em nome de Jesus, o Nazareno, anda, não se estacione, não perca aquilo que Deus lhe deu. Eu quero encerrar trazendo algumas aplicações muito simples e básicas. Primeiro, cuidado com a idolatria ministerial. Cuidado com a idolatria ministerial. Perceba se você está se reunindo como igreja para olhar para homens. Perceba se você tem idolatrado pregadores, músicos, cantores, ou se você de fato está maravilhado pelo Cristo ressurreto. Se o sermão termina e você elogia apenas a oratória, você está no verso 12 de Atos 3. Verso 12. Por que se maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós? Na verdade, ao término de cada exposição, a gente deveria parar. Senhor, eu estou maravilhado porque o Senhor me chamou a atenção nessa noite. Eu estou maravilhado porque o Senhor me viu e falou comigo nessa noite.
porque o Senhor me amparou nessa noite e me mandou ir adiante, não estacionar a minha vida, porque o Senhor me chama a atenção e me admoesta para que eu volte a me maravilhar na Tua presença, porque, Senhor, a verdade é que eu não me maravilho em Tua presença há algum tempo. Sabe, deveria haver isso, de fato, em nós. Segundo, identifique sua esmola. O coxo buscava moedas, buscava esmolas, ou seja, soluções temporárias. E às vezes nós estamos tão maravilhados com a vida aqui, com as esmolas da vida aqui, que nos esquecemos do peso da eternidade que nos aguarda em Cristo Jesus. Essa vida é passageira, ela vai passar, mas nós experimentaremos a vida que é sobre toda a vida, um momento que não mais termina, e ali a gente vai de fato experimentar o que é vida. Sabe, lá não vai ter mais doença, não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais dor, não vai ter mais imposto de renda. Oh, glória! Lá eu vou ter 1,90 m. Não olhe para as soluções temporárias. Deus deu àquele homem, não uma solução temporária, mas deu àquele homem a restauração eterna. Deus é um Deus de soluções eternas. Sabe, Deus não é um Deus de remendo, mas é um Deus que faz novas todas as coisas. E Ele pode fazer nova o nosso coração, talvez machucado, talvez com conflito, talvez chateado, talvez entristecido, decepcionado. Ele pode fazer nessa noite novo um coração para a gente. Talvez a nossa fé arrefecida, Ele pode reacender a chama da nossa fé nessa noite, e a gente sair daqui, sabe, cheios da perspectiva de Deus, cheios da intenção de vivermos conforme a vontade dEle, cheios da intenção de proclamarmos o Evangelho da graça, cheios do propósito de servir, independente do que a gente ouve, independente do que falam para a gente, independente do que a gente ouve por aí, mas servir. Então identifique as esmolas, busque a restauração correta, pare de pedir esmolas enquanto Deus, quando Ele quer lhe dar algo, Ele dá completo, Ele não te dá uma muleta, mas Ele te faz andar. Terceiro, cultive o maravilhamento diário. Como dizia um teólogo chamado Abraham Haskell, acho que é assim, o maravilhamento é a raiz de toda a adoração. Do que adianta, irmãos, e por isso eu quero parar aqui rapidamente, nós já vamos para a ceia, mas eu preciso falar com os irmãos. O culto, o momento de louvor, é diferente do momento da adoração. Na adoração, você pode adorar com a sua boca, você pode adorar sentado, na verdade você adora com o seu estilo de vida. O seu estilo de vida, refletindo o testemunho em Cristo Jesus, estabelece a sua adoração. Então, quando você vai trabalhar, vai servir a casa, vai falar com o vizinho, vai comprar um pão, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, seja ela o que quer que seja na sua vida, você pode estabelecer uma adoração, porque os seus atos são uma adoração ao Senhor, quando você vive uma vida de testemunho a Deus. Portanto, a adoração é diferente do louvor. Você pode
ser um adorador, mas não ser um louvador. Você pode estar adorando, mas não louvar. Louvor é diferente. Louvor é elogio. Para você louvar, você precisa de movimento. Para você louvar, você precisa levantar a mão, você precisa, se entregar, você precisa glorificar, você precisa exaltar, você precisa de movimento, porque você está elogiando a Deus. É diferente. E às vezes, nós perdemos esse maravilhamento no momento do louvor. Não permitimos que a canção fale ao nosso coração. E não permitimos que a gente seja tocado por aquela canção e responda àquela canção louvando aquele que está sendo louvado pela canção. Entende, gente? Portanto, dê liberdade à sua vida adiante, no momento do louvor ao Senhor. Exalte ao Deus que é digno de toda exaltação. Peça ao Espírito Santo que abra os seus olhos para a beleza de Cristo. Lembra daquela canção? Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Esqueci. Todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Que os teus olhos sejam abertos para a beleza de Cristo. Cristo está presente. Que você saia e veja a beleza de Cristo, por onde você passar, inclusive em meio às dificuldades da vida. Perceba como que Pedro apresenta Cristo até o final do capítulo 3. Traga essas palavras ao seu coração. Leia a Bíblia na perspectiva do que Pedro faz. Ele vai desde os profetas, e a gente, como já falamos, nós podemos ir desde o Gênesis, trazendo a apresentação de quem Cristo é, para que a gente se maravilhe na presença dele. E por último, a missão é um apontador. Como igreja, nossa função não é promover ideologias. Amém? Nós teremos um grande teste esse ano. Sangue de Faraó. A gente vai ter um grande teste nesse ano. Eu não quero discussão nessa igreja a respeito de partido político, de direita, de esquerda, porque só existe um Salvador chamado Jesus Cristo. Amém, gente? Eu não quero ninguém se degladiando nas redes sociais, mas compartilhe nas redes sociais o que a igreja posta. Fale de Jesus nas redes sociais, fale do amor de Deus nas redes sociais, aponte para a maravilha da graça de Deus nas redes sociais. Então, como igreja, nossa função não é promover ideologias, mas ser o dedo que aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda a ação social ou cultura da igreja deve servir de plataforma para anunciar Jesus Cristo. Por isso, irmãos, eu quero encerrar fazendo conclamando a igreja, aqui nesse ano, a gente de fato participe de uma conexão. De fato, a gente se some a uma conexão, com a intenção de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque é para isso que a gente foi salvo. Como falamos pela manhã, nós fomos salvos e a salvação precisa ser compartilhada. Amém, meu amado? Que você possa ser maravilhado e você possa experimentar o maravilhamento
da presença do Altíssimo na tua vida. E esse maravilhamento cure você, fortaleça você e abençoe a sua vida. Amém? Curva a sua fronte, feche seus olhos. Enquanto isso, os oficiais, por favor, podem estar aqui. Alguém pode chamar as crianças, por favor. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite. E pedimos em nome de Jesus que essa palavra possa ser levada para casa em nosso coração. E se alguma coisa tem trazido tédio e apatia ao nosso coração diante da tua presença, nós rogamos que a gente possa experimentar de novo o maravilhamento da tua presença. Que a gente volte a se emocionar em meio a canções que falam do Senhor. Que a gente possa se emocionar diante da mesa do Senhor. Que a gente possa não apenas se emocionar, mas estar de fato maravilhado a respeito de tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida. E a respeito de tudo quanto o Senhor nos chama a fazer. Pois o Senhor nos comissiona. Nos comissiona, Pai, para proclamarmos, a tempo e fora de tempo, sendo oportuno ou não, o Teu Evangelho da graça, Pai. Portanto, toma a Tua igreja, e que esse ano, Senhor, seja um ano diferente para as nossas vidas. É o que rogamos em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu convido você a se colocar de pé. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. Vamos ler juntos. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Tá bom? Vamos do verso 23 ao verso 33. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Verso 26. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Vamos ler juntos o verso 33? Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Então, nós vamos orar pelas crianças. Elas vão receber aqui não a ceia, mas a uva, o pão, como símbolo da ceia. E para que, desde essa idade, possa gerar no coração delas o desejo de participarem um dia, de fato, da ceia, né, a partir do entendimento que o Senhor as chama, que o Senhor as convoca, né, para serem dele. E depois do batismo, então, poderem participar da ceia. Mas hoje elas participam da uva, símbolo de alegria, e do pão, né, símbolo do Senhor Jesus entregue por nós. Vamos orar? Gabriela, por favor, pode orar pelas crianças. Você pode levantar a sua mão e impor a sua mão aqui em direção às crianças. Vamos abençoá-las. Ó Pai amado, quão bom estar em Tua presença, Senhor.
Quão maravilhoso é sentir o fluir do Teu Santo Espírito neste lugar, nas nossas vidas, em nós, através de nós, na vida dos nossos irmãos. E que tudo isso, Pai, que toda essa nossa vivência na Tua presença não se torne algo banal, algo comum, algo corriqueiro ou religioso, mas que haja em nós diariamente esse maravilhamento, Senhor, de Ti, de olhar para o Senhor, de sentir-te, de viver-te, Senhor, como algo extraordinário todos os dias da nossa vida. E assim nós pedimos sobre a vida destas crianças, Senhor, que tem o prenúncio aqui do momento da ceia, que haja no coração delas, que elas cresçam com esse sentimento, Senhor, não de banalidade, Senhor, mas do maravilhoso que Tu és, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ó Pai, que tudo isso, que todos esses elogios que fazemos a Ti, possam fazer parte da boca desses pequeninos, Senhor, como eu vi ainda há pouco no culto, uma bebê imitando glória a Deus, aleluia, isso é tão maravilhoso, isso vem de Ti, Senhor. Ó Deus, abençoa cada criança, abençoa, Senhor, para que eles cresçam de fato, não uma religiosidade, mas uma espiritualidade fundamentada em Jesus Cristo, Senhor. Abençoe cada família, que tenham consciência da responsabilidade e da beleza que é discipular um pequenino. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Curva sua fronte mais uma vez. Senhor, nós apresentamos ao Senhor o pão, o cálice, símbolos da ceia do Senhor, símbolos do sangue derramado, do corpo entregue por nós, e pedimos em nome de Jesus que nessa noite, ao participarmos da Tua mesa, o Senhor possa restaurar em nós o maravilhamento da Tua presença. Joga por terra toda a apatia, joga por terra todo o tédio, toda a tristeza, joga por terra em nossas vidas. Por mais que estejamos enfrentando situações difíceis e adversas, que o Senhor possa nos fazer, nos maravilhar na Tua presença extraordinária. É o que rogamos em nome de Jesus. Você que é membro de uma igreja evangélica, está batizado, está em comunhão com essa igreja, pegue dos elementos, aguarde até que todos tenham recebido para que possamos participar juntos. Vamos louvar. Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem
existirá. Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos. Todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória a Deus. Tem alguém que por acaso não tenha recebido os elementos da ceia? Não? Então você que está com o pão na mão, a palavra nos diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele toma do pão, dá graças, o parte e diz: olha, este é o meu corpo,
entregue por vós. Comei dele todos. Semelhantemente, ele pega do cálice e diz: olha, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. E é este sangue que tem nos maravilhado e tem nos chamado ao maravilhamento da presença do Altíssimo. Esse sangue foi derramado sobre a tua vida, para que você não tenha tédio, para que você não tenha uma vida apática, mas uma vida de maravilhamento na presença dEle. E você, ao participar nessa noite, você possa ser cheio da plenitude do Espírito Santo de Deus e sair daqui maravilhado da presença do Altíssimo. Eu gostaria que você trocasse o cálice com alguém, em sinal de comunhão com essa pessoa. Troque com alguém, diga uma palavra de fortalecimento à vida de alguém. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei todos. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória a Deus. Exalta o Senhor, glorifica o Senhor. Nós vamos encerrar. A Cíntia pede para que a gente lembre que há uma cantina lá aguardando vocês, com um cachorro quente que vai ser revertido para o retiro. Parece que você come o cachorro e elimina 5 quilos. É emagrecedor. Você pode... Não que tenha... Não, por favor. É porque é bênção. É algo de Deus. Tá bom? Não vai dar problema nenhum não, por favor. Mas é que é algo abençoador. Agora que eu me toquei, veja você, meu Jesus. Gente, eu peço que os irmãos estejam orando também hoje, às 3 horas da manhã. Eu sigo para o aeroporto, né? Amanhã começa a Assembleia Geral. A cada 3 anos, todas as igrejas congregacionais se reúnem naquilo que a gente chama de Assembleia Geral. Aí, além da eleição da nova diretoria, há decisões, há determinações que são tomadas ali. Então orem para que o Senhor possa abençoar a todos na viagem de ida, no retorno, para que o Senhor se faça presente na Assembleia Geral, para que o Senhor guie, né, as decisões tomadas ali naquele local. Nós estaremos reunidos lá em Caldas Novas. Então ore por nós. Durante toda a semana a gente está indo amanhã e volta na sexta-feira, tá bom? Então orem por nós também. Vamos, dá a mão à pessoa que está ao teu lado, liga um lado ao outro da igreja. Vamos encerrar orando juntos como irmãos. Senhor, nós te agradecemos pelo cuidado dispensado. Te louvamos, Pai, por tua palavra que nos relembra que o maravilhamento em Jesus é uma realidade.
E é uma realidade a partir da presença poderosa do Teu Espírito em nós. Nesse mundo que nos tenta desumanizar, cada vez que nós nos maravilhamos na Tua doce presença, nós somos humanizados novamente. E nós rogamos que saiamos daqui nos maravilhando com o Senhor, nos maravilhando com aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, nos maravilhando com o Teu favor, com a Tua fidelidade, com o Teu cuidado, com o Teu amparo, nos maravilhando com as Tuas promessas, Pai, com as promessas que a Tua palavra apresenta para nós, nos maravilhando ao percebermos que o dia se aproxima do retorno de Cristo, nos maravilhando percebendo que a Tua palavra tem se cumprido, nos maravilhando a respeito, Pai, de que o Senhor é um Pai que cuida de nós. Portanto, Senhor, abençoa cada família aqui representada nessa noite. Abençoa aqueles que não têm conseguido se maravilhar mais na Tua presença, restaura-os. Como Pedro diz e chamou aquele homem, em nome de Jesus, o Nazareno, anda, que o Senhor te faça andar novamente no maravilhamento da presença dEle. Ó Deus, leva-nos em paz para os nossos lares. Aqueles que estarão em viagem durante todo o dia de amanhã, Pai, em caminho para a Assembleia Geral, que o Senhor possa nos guardar a todos, aqueles que irão de carro, os que irão de avião, os que irão de ônibus, que o Senhor possa guardar e direcionar a Assembleia, que a Tua boa vontade se concretize ali naquele lugar, Pai, e possamos voltar fortalecidos e renovados para o louvor da Tua glória, Pai. Seja um tempo também de fortalecimento das igrejas congregacionais, dos líderes que lá estarão, Pai. Que Tu possas falar, que Tu possas fortalecê-los e que todos possam também se maravilhar com a Tua doce presença, Pai. Dá-nos uma noite reparadora do nosso sono, Pai, e uma semana em Tua doce presença. É o que te pedimos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bendito Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus seja convosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Não saia sem abraçar alguém. Que Deus te abençoe.